Salve, ladies and gentlemen, eu espero que todos estejam muito bem e hoje eu quero mostrar pra vocês eu não sei o que eu quero mostrar pra vocês, na verdade. Salve, ladies and gentlemen, eu espero que todos estejam muito bem e hoje eu quero mostrar pra vocês como separar o joio do trigo. Que tipo de ativo você pode ficar de olho e estudar para ver se vale a pena colocar no seu portfólio e qual tipo de ativo não faz sentido nenhum você colocar no seu portfólio. E eu quero fazer esse vídeo para você principalmente porque antes era bem mais fácil, já que existia 5, 10, no máximo 20 mil criptomoedas, mas hoje no mercado a gente tem milhares, milhões eu diria. Infelizmente hoje é um pouco mais difícil de a gente encontrar realmente um projeto e até mesmo separar o que é bom e o que é ruim. Por isso eu quero mostrar para vocês hoje exatamente que tipo de filtro que eu uso e até mesmo alguns detalhes muito importantes que vão fazer com que você separe basicamente 80 ou 90% das moedas desse mercado que não tem nenhum valor para te entregar. É claro que eu poderia chegar aqui e falar para você que só o Bitcoin importa, só ele tem valor. De certa forma essa afirmação não está errada, Até porque esses projetos, as outras altcoins, são extremamente arriscados, precisam de tempo e dinheiro para se provar ao longo dos anos e também são extremamente arriscadas. Mas se você é um entusiasta de tecnologia e também acredita que alguns certos projetos do mercado podem se performar, podem crescer como qualquer outro tipo de empresa de tecnologia, como a Apple, Google ou até mesmo Tesla, por exemplo, eu acredito que esses filtros que eu vou passar para você vão fazer sentido para você conseguir aplicar e encontrar certos projetos em todo o mercado. E se você acha que a gente já vai partir por site, essas coisas, você está enganado. A gente vai começar com algo extremamente simples, mas muito importante. Você vai abrir o Word ou pegar o papel e a caneta e anotar algumas perguntas e você vai precisar responder essas perguntas. E as perguntas são extremamente simples. Primeiro você vai olhar para alguns projetos, por cima assim, e vai se questionar: ele resolve algum problema? Ele realmente quer resolver algum problema no nosso mundo? Ou pelo menos no mercado cripto, por exemplo? Se ele não resolve nenhum problema, o que ele está fazendo? Sabe? Porque essa é a primeira pergunta e na minha visão a mais fundamental, porque onde tem problema, tem dinheiro. Então se um projeto está sendo criado, uma empresa está sendo criada e ela não resolve nada, não quer pelo menos tentar resolver alguma coisa, você já pode descartar basicamente 80% ou 90% das altcoins que nós temos no mercado. E isso eliminaria praticamente todas as meme coins. E para deixar bem claro, eu não estou dizendo que você não pode ganhar dinheiro com meme coins, tá? Eu já ganhei também, é mais arriscado ainda, só que tem que ser claro de que fundamento elas não têm. Então, resolver algum problema, elas também não vão tentar resolver algum problema. Mas isso vai te ajudar a pelo menos começar a filtrar aos poucos o que realmente pode e faz sentido entrar no portfólio e o que não pode. Beleza, então essa foi a primeira pergunta. Ela resolve algum problema? Agora a próxima, você vai anotar que tipo de problema ela resolve. Essa solução, essa solução que ela está trazendo é viável para o mercado ou para resolver esse problema que ela quer? Vamos fazer um exemplo bem bobo, mas para que fixe na cabeça. Imagine que uma empresa chega e descobre que as vacas, os bois, eles passam frio no pasto. Então eles criam toda uma marca para conseguir colocar vestimentos nos bois e nas vacas. Bem, de certa forma, essa empresa está resolvendo um problema, certo? Só que essa solução, ela vai chamar a atenção de outros investidores, das pessoas, ou até mesmo dos fazendeiros, por exemplo? Provavelmente não, porque eles não se importam com essa solução de problema. Então meio que não é um problema real. Então não é apenas o projeto resolver um problema, a solução que ele traz tem que fazer sentido. Tem que fazer sentido para o mercado, para as pessoas e para todo o ecossistema do mercado de criptomoedas como um todo. A próxima pergunta que você deve se fazer e escrever a resposta, obviamente, dela, é se o alcance, se esse problema e também solução tem um alcance maior. A gente não pode falar que o projeto ele resolve um grande problema, tem uma solução minimamente inovadora ou até mesmo realmente resolve isso, sendo que é um mercado pequeno. Imagine que um projeto cripto ele resolve o problema de apontar lápis. Meio que não faz sentido um projeto cripto tentar se preocupar em resolver esse problema. Ele até pode trazer uma solução interessante e inovadora, mas não faz sentido. O mercado também não é tão escalável porque já está bem predominado
o que resolve esse tipo de coisa ou o que fornece esse produto. Então, percebe que você respondeu as perguntas, mas não conseguiu chegar ainda num ponto onde, nossa, realmente esse projeto faz sentido colocar na minha carteira? E eu sei que eu estou usando exemplos muito extremos, né, que não tem correlação nenhuma com o mercado, mas vamos supor, aparece mais uma Layer 1, né? Como, por exemplo, a Solana, a Ethereum, a BNB e qualquer outra Layer 1 que a gente conhece no mercado. Se aparece só por aparecer e não fornece nada inovador, nenhuma tecnologia, não resolve nenhum problema, por que você vai se preocupar em estudar o projeto ou até mesmo pensar em colocar ele no seu portfólio? Só por conta de um hype? Bem, como eu disse, a gente está tentando filtrar o que é bom, o que é ruim, para se perpetuar ao longo dos anos. Projetos que podem desenvolver e podem crescer ao longo dos anos. Então, se é só por um curto período, meio que não faz sentido também colocar na sua carteira. Um dos melhores exemplos que a gente tem hoje do mercado, que resolveu um grande problema dele e também trouxe muitas inovações, foi a Ethereum. Apesar de eu não gostar muito do projeto hoje, porque na minha visão a tecnologia já está ultrapassada e tem outras que estão resolvendo problemas que ela tem, como por exemplo escalabilidade, ela trouxe os contratos inteligentes. E os contratos inteligentes foram uma renovação, né? Ele trouxe o mundo DeFi praticamente para o nosso mundo. Então ela realmente veio aqui para resolver vários problemas e também solucionar muitos casos e agregar valor ao mercado, né, e às pessoas. Podemos até mesmo colocar a Solana. A Solana ela veio com a mesma intenção da Ethereum praticamente, só que com taxas menores e também com uma maior escalabilidade. Não estou dizendo que Solana é melhor que Ethereum, tá? Mas é inegável que esse tipo de solução que a Solana trouxe era um problema que a Ethereum tinha, e ela trouxe uma solução inovadora, com outra tecnologia, de outra forma. E é por isso que ela ganhou grande relevância. Então eu acho bem interessante a gente fazer esses filtros iniciais e esses questionamentos para a gente entender realmente se esse projeto quer fazer alguma coisa diferente, ou está procurando crescer, ou só quer ganhar dinheiro em cima das pessoas, porque quando você compra e vende mais caro, não é só você que ganha, tá, espertão? Tem outras pessoas também que ganham. Então, a gente está procurando realmente projetos que têm um fundamento por trás, têm alguma solução e querem crescer e desenvolver algo muito maior do que simples moedas na internet. Agora que a gente fez esses filtros iniciais, essas perguntinhas e as anotações, vamos para um site. A gente vai ver alguns dados e fazer mais alguns filtros que vão ajudar você a realmente separar o que é muito ruim e o que pode ser muito bom. Antes que eu vá para a próxima parte, não se esqueça de se inscrever no canal, comentar aí o que você está achando, compartilhar com seus amigos e, é claro, curtir o vídeo. Aqui eu vou no CoinMarketCap, tá? Você pode tanto ir nesse site quanto na CoinGecko, mas eu estou mais familiarizado com esse aqui. Vamos pegar aqui um projeto como exemplo. Vamos pegar aqui a Avalanche. Se a gente for aqui na Avalanche, pessoal, é claro, é um ativo grande, né? Tá no top 20, né? Mas tudo que está dentro do top 100 já vai ter um pouco dessas métricas. Qual que é o ponto? Logo que você entra em qualquer criptomoeda aqui nesse site, você vai ver essa tela aqui. Então, o que a gente vai prestar atenção? Em Market Cap, no volume das 24 horas, tá? No FDV, Total Supply e o Circulante Supply. Por quê? O que são esses dados? Primeiro, Market Cap. Market Cap, para quem não sabe, é basicamente o valor total daquele projeto, tá? É tudo que está em circulação e quanto que ele vale basicamente. Atento a essa parte de em circulação. Ou seja, se a gente pegar o preço dele, né, que está 22 dólares e 18 centavos, vezes esse circulante supply aqui, que é 414,82 milhões, vai dar 9,2 bilhões de dólares, tá? Enquanto que o FDV, não, o FDV sempre vai dar maior, tá? A maioria dos projetos sempre vai dar maior. Por quê? O FDV, ele mostra realmente o valuation do projeto, né? Um valuation estimado do projeto, que é basicamente o total supply, todas as AVAX, né, que é essa criptomoeda, todas as criptomoedas que existem vezes o preço atual. Por que isso? Geralmente, bem, eu diria que quase tudo no mundo existe inflação, tá? Então, os projetos, como eles possuem inflação, eles já têm essas criptomoedas, né, mas o que está em circulação são 414 milhões de AVAX. Esse restante aqui, ó, que não está em circulação,
já foi emitido, né, ou vai ser emitido, ou até mesmo está bloqueado. Então, se foi emitido, né, já existe isso, provavelmente ela está travada, né? É muito comum o lock, né, a trava dessas criptomoedas, que pode ser para a equipe, pode ser para futuros airdrops, pode ser usado para várias coisas. Mas qual que é o fato? O que a gente tem que prestar muita atenção é sempre olhar mais o FDV do que o market cap, porque quando tem essa grande diferença e ocorre essas liberações dessas criptomoedas, pode ocasionar em inflação. Então vamos pegar um exemplo aqui que eu vi recentemente da Ondo. A Ondo é um projeto bem interessante, só que na minha opinião, a diferença do market cap e do FDV dela é muito assustador, porque é basicamente o dobro do que existe, né, de dinheiro, e esse dobro seria basicamente inflação, fazendo com que quanto maior a oferta, se a demanda não for, né, acompanhar isso, provavelmente o preço vai cair, tá? Então a gente consegue ver aqui na Ondo que o market cap dela é de 3 bi, basicamente, enquanto que o FDV é de 9 bilhões de dólares. Ou seja, é mais do que o dobro, né, que pode ser liberado, e isso pode gerar muita inflação, vai gerar muita inflação, ocasionando aí uma queda do preço. Então esse é um dos principais motivos que eu não gosto muito desse projeto. O projeto em si é bem interessante, ele passou pelos meus filtros iniciais, só que isso eu tenho que ficar com muita cautela. Quem sabe quando liberar mais, né, e o preço reagir, pode ser positivamente, eu acho um pouco difícil, mas quando ele reagir negativamente e entrar num preço um pouco mais interessante, eu compre ele, né? Mas vamos lá. Fora isso, pessoal, o que a gente vai ver? O volume nas 24 horas. Essa tática, né, essa regrinha de bolsa que eu vou ensinar para vocês, basicamente vai fazer com que vocês separem muita coisa que pode travar vocês do que realmente pode ter algum valor. Por quê? Qual que é o cálculo? Você vai ter que pegar o market cap, né, ou melhor, você vai pegar o volume das 24 horas e dividir pelo market cap. Então vamos pegar aqui a conta, por exemplo. Se a gente pegar 264, vamos colocar os 264 milhões, né, dividido por 9,2 bilhões. Beleza. Vai dar esse valor aqui, eu vou colocar vezes 100, que seria o 100%, deu 2,8. O que eu quero mostrar para vocês? Muito cuidado com liquidez no mercado de criptomoedas. Sempre que vocês forem fazer esse cálculo e der abaixo de 2%, tome muito cuidado. Provavelmente a liquidez dele é muito pequena, tá? É claro que eu imaginava que a AVAX, como ele já está no top 20, né, uma das criptomoedas mais transacionadas do mundo cripto, ia dar acima de 2%. Tudo que tiver entre 2% a 4% tem uma liquidez interessante. Outra coisa que vocês podem ver é, obviamente, outra coisa que vocês podem ver também é aqui em quais são as corretoras que estão listadas, né, essa criptomoeda. Isso vai fazer com que você fique um pouco mais tranquilo, porque se está listado nas principais, né, que seria a Binance, Coinbase, Bybit, você pode ficar tranquilo que a liquidez é bem interessante, tá? Agora, se a gente pegar outro projeto aqui, provavelmente esse cálculo vai ficar muito fora, muito fora. RMRK é um projeto que eu já conheço há bastante tempo, já cheguei a investir nele no passado, mas hoje realmente, na minha visão, não vale a pena, tá? Primeiro a gente pode olhar aqui nos mercados que só tem listado em uma corretora, então isso é um pouco perigoso, eu diria, você tem que ficar um pouco atento com isso, a liquidez é bem limitada, e se a gente for fazer o cálculo dela aqui, do volume das 24 horas dividido pelo market cap, provavelmente vai dar bem abaixo de 2%. Se eu colocar aqui, ó, 4.500? É 4.580, nossa, é pouquíssimo, eu nem preciso fazer essa conta, mas a gente faz aqui só por didática mesmo, 7.151 mil vezes 100, deu 0,68%, a liquidez dele basicamente dá menos de 1%, né, vamos dizer assim, então você consegue comprar, né, você consegue comprar, mas eu tenho certeza que tem um pouco de perigo de você conseguir vender. Tá? Comprar é sempre mais fácil, o problema é vender. E isso vai fazer com que você tome muito cuidado de possíveis golpes. Se você vai estudar uma criptomoeda e você vê que o volume nas 24 horas é muito baixo em relação ao market cap, ou até mesmo o FDV é muito superior ao market cap dela, e também se existem poucas listagens em corretoras,
Tome muito cuidado. Isso você vai conseguir filtrar basicamente 98% das criptomoedas que não valem nada ou têm um grande risco na sua carteira de criptomoedas que podem fazer sentido. É claro que é uma regrinha de bolso, não é uma lei, porque existem várias criptomoedas que estão sendo recentemente lançadas, então elas não têm listagem, elas têm pouca liquidez, mas se você estuda o projeto e acredita que ele tem um potencial, bem, vale mais a pena você dar um pouco mais de atenção. Outros detalhes interessantes que a gente consegue ver aqui. Todo projeto é muito importante ele ter o white paper, tá? O white paper, para quem não sabe, é basicamente, né, a tradução literária papel branco, mas que ele vai explicar exatamente tudo sobre o projeto. Se o projeto ele é bem transparente quanto a isso, ele tem o white paper, ele mostra quem está por trás, a equipe, você pode ficar um pouco mais tranquilo. Mas eu te garanto que boa parte dos projetos que realmente não tem um volume interessante, não estão sendo listados, foram recentemente lançados e vamos dizer que está no hype, se ele não tem um fundamento, ele não vai ter white paper, provavelmente a equipe não está mostrando quem que ela é. O volume, né, mais uma vez, pode ser muito baixo, então você tem que tomar um pouco de cuidado. Fazer esses filtros iniciais no começo e também esses filtros aqui dessas informações vai fazer com que você realmente filtre muito o joio do trigo do mercado cripto. Então, pessoal, eu quis mostrar para vocês esses filtros porque isso ajuda bastante a entender e eu conseguir ter uma noção para que caminho que eu vou. Colocando esses filtros em ação, né, você pode fazer até uma lista e colocar, robotizar, colocar uma IA aí, por exemplo, para te ajudar, vai fazer com que você realmente consiga dar uma atenção a mais em projetos que podem ter algum potencial e de projetos que são extremamente arriscados ou até mesmo não tem função nenhuma. Então, é claro que a gente não vai olhar só isso, mas esse filtro com certeza vai ajudar vocês a ter uma noção maior do que pode ser realmente bom e do que realmente não deve ter valor nenhum. Então, pessoal, esses são basicamente os filtros principais, né? Os principais filtros que eu uso para conseguir realmente separar algo que tem um potencial, até mesmo evitar golpes, né? E scams que são bem comuns no mercado cripto. Apesar de ele ser um mercado extremamente promissor, a gente tem bastante pessoas mal intencionadas. Então, eu uso esses principais filtros que vão fazer com que eu fique muito mais tranquilo, né? Em dar mais atenção no projeto, estudar e possivelmente colocar ele na minha carteira. Com isso, eu vou ficando por aqui. Até a próxima.